Começou. Então, boa noite. Boa noite. Começamos mais um estudo da entidade assistencial Vandir. Meu nome é João, sou colaborador da casa. Meu nome é Soraya, sou colaboradora da casa também. Estamos aqui com a Soraya hoje e juntos nós vamos desenvolver hoje o capítulo 5º, né, do livro Céu e Inferno, a segunda parte do capítulo 5º. E hoje é interessante que nós vamos falar dos suicidas. Só fazendo uma introdução aqui. Eu já apresentei a Soraya, já apresentei você, Soraya? Já. Já. Eu me apresentei. Então, o Céu e o Inferno, ele só para a gente voltar um pouquinho, lembrar a obra, né, que a gente está estudando, é uma obra que vai desconstruir aquela ideia mitológica do céu, do inferno. O Kardec ele vem com uma razão muito grande, né, mostrando a existência dos espíritos, que todos estão inseridos numa escala evolutiva, todos aprendem, todos foram criados simples e ignorantes, né, que os anjos são espíritos que evoluíram, que os demônios são espíritos que ainda estão muito apegados à maldade, né, e aí depois a segunda parte ele entra nos espíritos felizes, nos espíritos em condições medianas e nos espíritos sofredores. Então, nós já falamos dos espíritos sofredores na última semana, na última quarta-feira, que são aqueles que desencarnam em situação de sofrimento, né? E estudamos lá o caso de um espírito que, muito apegado à matéria, teve muitas condições, desencarna em situação de sofrimento porque percebe que não fez nada para ajudar ninguém, só pensou nele, né? E hoje nós falamos dos suicidas, né? Suicidas são aqueles que tiram a própria vida, né? Ó, a Ana Paula, seja bem-vinda, Ana Paula, participar, fica à vontade, tá? Para a gente interagir aí. Vamos lá, então. Para começar, uma introdução aqui, né, do Livro dos Espíritos, questão 957. O Kardec, ele pergunta assim para os espíritos: quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Né? Quais são as consequências do suicídio? Né? Aí os espíritos, eles começam assim, de uma forma bem clara, né? Muito diversas são as consequências do suicídio, ou seja, depende. Aí ele já coloca assim de cara, ó, não há penas determinadas. Não tem como nós falarmos que o suicida vai sofrer assim ou vai sofrer assado, que quem desencarna dessa forma sofre assim ou sofre assado. Há um contexto geral, né, de que na maioria ocorre isso, ocorre aquilo, mas não dá para dizer que há pena determinada para esse tipo de aflição, né? E em todos os casos correspondem sempre às causas que o produziram. Né? Então, o sofrimento está relacionado à causa que produziu aquilo. Porque ele tem uma aflição, ele recorre ao suicídio para tentar fugir daquela aflição, né? Ele não foge. Ó, a frase seguinte: há, porém, uma consequência que o suicida não pode escapar, que é o desapontamento. Então, ele continua com aquela aflição originária, desapontado porque perdeu a vida e agora carrega o sofrimento, né, das suas novas dores, né? Só para a gente fechar, vamos lá. Desapontado também, João, porque não há morte, né? Principalmente, ele continua, né? vivo. Ele continua Ele vivo. continua vivo, né? É uma hora desapontamento. Qual é o objetivo do suicídio? É pôr fim a uma dor, a algo que dá uma angústia, onde ele não vê solução. E as coisas pioram, não melhoram, ele continua vivo. Ele pensa que com a morte ele vai descansar, e ele não descansa. Ele adquire mais sofrimento, né? Então é um desapontamento total. Total, porque ele acha que ele vai fugir e não foge. Aí ele se vê vivo, né? Vivo, com o mesmo problema que ele tinha antes. Sim.
Ó, e continuando a resposta aqui, mas a sorte não é a mesma para todos, depende das circunstâncias. De novo, né, depende. Por quê? Cada pessoa ela está numa situação diferente da outra, de aflição, de dor, de motivos, de causas. Então, as consequências elas também elas vão variar, né, de acordo com essas circunstâncias, né? Alguns espiam a falta imediatamente, outros em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Então, alguns já começam a sofrer imediatamente, outros se recuperam e vão resgatar essa dor numa outra existência, né? Falar alguma coisa aí, Soraya? Não, a questão da sorte, né, mesmo, depende das circunstâncias, porque os motivos que levam a pessoa a se matar são diversos, né? Assim, o principal é a falta de esperança, é a falta de ver uma solução, né? A falta de fé, né? Mas alguns morrem por alguns motivos que acham que são nobres, né? A gente aí vai ter atenuantes, como todo mundo tem, né? Ninguém, vamos supor, na nossa reencarnação, nós temos agravantes e temos atenuantes. Também no suicídio vamos ter agravantes e ter atenuantes. Então aí deixa a sorte após a morte, dependendo dos agravantes ou atenuantes. Ixi. Tudo bem, João? Tudo bem, né? Tem uma pergunta aqui, a Ana Paula perguntou assim, ó, queria saber o seguinte, se já tivemos vários desencarnes, será possível que todos, em alguma dessas vidas, já desencarnaram por suicídio? A gente está trabalhando com possibilidades, né? Tendo em vista o nosso nível ainda evolutivo, né, ainda baixo, nossa falta de compreensão em relação à vida. Se nessa vida nós estamos aprendendo agora, imagina lá atrás, né? Que a gente tinha mais aflições e menos conhecimento. Então, a possibilidade da gente ter já desencarnado por suicídio, a possibilidade é grande, né? Sim, isso mesmo. Uma vez que a gente repete, assim, as nossas mesmas tendências, né? Então, vamos supor, isso que eu até falei na vez passada, se eu tenho uma tendência a roubar, e se antes eu roubava bastante, hoje eu vou roubando pouquinho, é a mesma coisa do suicídio. Se eu tenho uma tendência suicida, com certeza eu já vinha com essa ideia, já fiz isso em outras vidas. E vou repetindo até aprender que não é esse o caminho. Toda essa sorte, essas penas, essas dificuldades que a gente passa são processos educativos para que a gente aprenda que não é por aí que vai conseguir a felicidade. Exatamente. E de tanto nos desapontarmos, né? Uma hora a gente vai enfrentar a vida, mesmo com as suas dores, né? Uhum. Aí, no final dessa resposta, o Kardec ele deixa uma observação. Eu dei uma resumida porque é um textão enorme, né? Mas a gente pega a ideia principal, né? As consequências desse estado de coisas são o prolongamento da perturbação espiritual, seguindo-se a ilusão em que, durante mais ou menos tempo, o espírito se conserva, de que ainda pertence ao número dos vivos. Aí, ó, então a consequência desse estado de coisas são o prolongamento da perturbação espiritual. Ou seja, essa dor é esse prolongamento da perturbação. Ele acha que ele vai resolver, né, com a morte, se matando, né, que ele vai resolver um problema, que ele deve estar numa angústia, deve estar numa dor muito grande. Aí ele pensa, vou me matar, a dor vai sumir. Não, vai prolongar a perturbação espiritual, né? Seguido da ilusão, que é aquele desapontamento. Achei que ia morrer e não morri, né? Sim, isso mesmo. Bom, vamos ver. Vamos para frente. Tem uma continuação aqui. A afinidade que permanece entre o espírito e o corpo produz, em alguns suicidas, uma espécie de repercussão do estado do corpo no espírito, que, assim, a seu mau grado, sente os efeitos da decomposição,
donde lhe resulta uma sensação cheia de angústias e de horror. Estado esse que também pode, olha o detalhe, né? Eu grifei aqui, pode durar pelo tempo que deveria durar a vida que sofreu a interrupção. Então, somado a todo esse processo, tem a afinidade do espírito com o corpo. Isso é tema, né, de um assunto que nós já estudamos algumas semanas lá atrás, né, no passamento, e também a respeito dos espíritos felizes e dos espíritos sofredores depois da morte. Essa felicidade, ela está relacionada ao apego material, né? Quanto mais apegado é o espírito à matéria, mais ele vai sofrer as influências da matéria, mais difícil vai ser para ele se desligar do corpo. E numa situação de suicídio, isso é intensificado, né? É isso que ele está falando aqui. E essa dor, né, essa aflição, é muito comum a gente ouvir isso no meio espírita, né? Talvez tenha vindo desse trecho. Que o suicida vai sofrer o tempo que ele tinha que viver encarnado. Não, lembra, não existe pena determinante. Ele pode, tudo depende, mas aqui está dizendo que ele pode durar o mesmo tempo que seria a vida dele, né? Porque aí entra o atenuante, né? Eu posso ter uma atenuação, eu posso ter alguns méritos, alguns créditos, algum objetivo maior, alguma coisa assim que atenue o que me levou ao suicídio, né? E aí, então, essa pena, vamos supor, o que isso quer dizer, né? Vamos supor que eu entrei nessa reencarnação com uma programação de vida de 80 anos. Quando eu tinha 40, eu cometi o suicídio. Então, pode ser que eu fique 40 anos sofrendo as angústias do meu corpo, sentindo-se viva, né, ainda permanecendo ali, né, grudado naqueles sentimentos, em tudo aquilo que levou à morte, né? Pode ser, mas se eu tenho algum atenuante, um motivo, ou eu fui induzida, ou eu fiz alguma outra coisa, não sei dizer qual o motivo, mas vamos supor que eu tenho algum atenuante, eu tive muitos méritos, eu ajudei muita gente, sofri uma decepção, e acabei perdendo a vida por isso, tirando a vida, né? Perdendo não, tirando a vida por isso, aí pode ser que a misericórdia divina, em vez de eu sofrer 40 anos, eu sofra 30, 20. Né? Dá uma atenuada no sofrimento, né? Dá uma atenuada no período. E pode ser até que eu nem passe por isso, dependendo do que for. Mas com certeza eu vou passar. Porque o suicídio é sempre algo que vai contra a ordem divina. Contra a lei da vida, né? Então, você está abreviando algo que estava dentro de uma programação. Então, não tem como você não passar por essa perturbação. E tem um outro fator aí, que eu acho que é o principal, né? Que é a sensação de culpa, né? Que fica. Sim. Porque ele tem um desapontamento, a ilusão, aí gera culpa, né? Então aquela culpa vai fazer com que ele sofra mais ainda. E esse fator dele trabalhar a culpa, minimizar a culpa, isso vai ajudar ele a se sentir melhor. Sim, sim. Bom, aqui nós temos um caso, né? É interessante nessa obra que o Kardec, nessa segunda parte, ele vai para a parte prática, né? Então ele evoca os conhecidos, né? O conhecido de alguém e vai perguntar o que aconteceu, o que ele está sentindo. Então aqui nós temos o caso do suicídio da Samaritana. 7 de abril de 1858, pelas 7 horas da noite, um homem de cerca de 50 anos e decentemente trajado apresentou-se no estabelecimento da Samaritana de Paris e mandou que lhe preparassem um banho. Decorridas cerca de 2 horas, o criado de serviço, admirado pelo silêncio do freguês, resolveu entrar no seu gabinete, a fim de verificar o que ocorria. Deparou-se-lhe, então, um quadro horroroso. O infeliz degolara-se com uma navalha, e todo o seu sangue misturava-se à água da banheira. E como a identidade do suicida não pôde ser averiguada, foi o cadáver removido para o necrotério. Então aqui não é para causar espanto, nada, é simplesmente um relato, é uma análise técnica do Kardec, né? Então ele pega a situação em que a pessoa se encontrava, né?
foi um caso aí de degolamento, né? Ele se cortou a própria garganta, e aí depois, então, ele faz a evocação, né? A resposta do guia do médium. Então vem o espírito guia do médium e fala assim, ó, espera aí, ele tá aqui, né? Aí começa o questionamento, né? Onde vos achais hoje? Não sei, dizei-me, né? Então, a primeira coisa, ele não sabe nem onde ele está. E isso já tem alguns anos, porque né, você tem aí um intervalo de alguns anos da morte dele até a evocação. Eu acho que foi mais... Não, acho que foi meio rápido, viu? Meio rápido aí, né? É. E aí, ele não sabe onde ele está. Estás numa reunião de pessoas que estudam o espiritismo e que são benévolas para convosco. Então, aí ele explica, né? Dizei se vivo, pois este ambiente me sufoca. Aí ele não sabe. Ele não se sente morto. Ele Se sente vivo. vivíssimo. Então, ele quer viver, ele está vivo. Olha, mesmo ele tendo se degolado com uma navalha, ele se sente super vivo. Então, olha a confusão que isso não causa na mente da pessoa. Uhum. Né? Por algum motivo de dor, ela buscou a morte, e a morte não veio. Né? Aí vem uma observação de Kardec. Sua alma, posto que separada do corpo, está ainda completamente imersa no que poderia chamar o turbilhão da matéria corporal. Vivazes lhe são as ideias terrenas, a ponto de se acreditar encarnado. O Kardec deu esse nome, né? O turbilhão da matéria corporal. É o espírito que já desencarnou, mas ele ainda tem aquela sensação de viver, né? Profundamente ligado ao corpo, né? Olha lá, vivazes lhe são as ideias terrenas, a ponto de se acreditar encarnado. Uhum. Certo? Certo. Quem vos impeliu a vir aqui? Sinto-me aliviado. Você vê que ele não consegue associar a pergunta à resposta. Né? O médium ou o interlocutor ele faz uma pergunta, ele responde uma coisa totalmente diferente, né? Porque ele está atordoado, né? É o que está aparentando aqui. Então ele fala, sinto-me aliviado. É interessante fazer uma observação aqui, o sinto-me aliviado, né? Esse fato dele se aproximar do médium, né? Nas reuniões mediúnicas, a gente estuda bastante isso, que a principal função da reunião mediúnica é levar alívio e orientação aos espíritos sofredores, né? E no caso do suicídio, né, isso acontece bastante, porque a pessoa está lá atordoada, sofrendo, e ao se aproximar ali numa reunião mediúnica, ela acaba captando os bons fluidos e aquilo traz uma sensação de alívio para aquela dor que ela está sentindo, né? Sim, isso mesmo. Qual o motivo que vos arrastou ao suicídio? Morto eu? Não. Que habito o meu corpo. Não sabeis como sofro. Sufoco-me. Prover a Deus que mão compassiva me aniquilasse de vez. Ele fala assim, mas como assim morto? Ele questiona, por que você se suicidou? Que motivo você teve para se suicidar? Ele fala, morto eu? Não. Ele não se vê morto, ele não se reconhece morto. Ele pede que alguém o mate. Que alguém o mate, para que ele se alivie. Porque a dor aumentou mais ainda, né? Porque não deixastes indícios que pudessem tornar-vos reconhecível. Porque ele morre anônimo, né? Ele entra no lugar, ele não fala quem ele era, ele não tem documento nenhum, ele vai num lugar público, né? Não sei o que é essa casa samaritana, mas devia ser uma casa de banho, alguma coisa assim, e ele morre anônimo. Ele não tem documento nenhum para identificação. Ele planejou, você vê? Ele planejou. Né? Aí ele diz, né? Estou abandonado. Fugi ao sofrimento para entregar-me à tortura. Então ele já era um sofredor. Sim, por isso que ele se matou, né? O desespero dele levou a falta de esperança, né? A falta de fé. O fez
buscar o alívio, o falso alívio pela morte, né? Só que aí que ele encontra uma tortura maior ainda, né? É. Tendes ainda os mesmos motivos para ficar incógnito? Sim. Não revolvais com ferro candente a ferida que sangra. Então ele se nega a falar quem ele é, né? É. Podereis dar-nos o vosso nome, idade, profissão e domicílio? Absolutamente não. Então ele tem um motivo particular para não se identificar, né? Ele não quer. Tinhas família, mulher e filhos? Era um desprezado. Ninguém me amava. Era o que ele sentia, né? E que fizeste para ser assim repudiado? Quantos o são como eu? Um homem pode viver abandonado no seio da família, quando ninguém o preza. Então dá a entender que ele tinha família, mas ele não era. Dá a entender, né? Provavelmente aí pela essa fala, se a gente for assim, sei lá, talvez até viajar aí num pensamento, né? Ele estava deprimido, né? Estava deprimido. Extremamente deprimido. É toda a fala de quem de quem tem depressão, que as pessoas não gostam dela, que ela é abandonada, que ela não é importante para ninguém, né? Então, já é. E hoje, quantos, né, não se matam, né? Em consequência dessa doença. É. No momento de vos suicidardes, não experimentastes qualquer hesitação? Ansiava pela morte, esperava repousar. Ele estava ansioso por morrer. Aí nós começamos a perceber o tamanho da dor que essa pessoa carregava. Para ela chegar ao ponto de acreditar que a morte seria o único modo de aliviar a sua dor e o seu sofrimento. É isso normalmente o que acontece com o potencial suicida. Ele está numa situação de dor tão grande que ele acredita que a morte é a única forma de aliviar a sua dor, né, pelo repouso eterno, do nada, né, ou simplesmente pelo repouso, que é uma ilusão, porque ela não existe, né, certo? Isso mesmo, isso mesmo. Então, como é que a ideia do futuro não vos fez renunciar a um tal projeto? Não acreditava nele, absolutamente. Era um desiludido. O futuro é a esperança. Já responde tudo, né? Não tinha. Ele não tinha esperança em nada, né? Não. O futuro. Porque o que é a esperança? É você acreditar num futuro, num amanhã, né? A fé, né? Você acreditar que aquilo vai passar, que o amanhã vai ser diferente, vai ser melhor. E a pessoa que está sem esperança, sem fé, desacreditada, ela só vê aquela dor daquele momento e espera ansiosamente pelo fim daquela dor. Né? A pessoa que tem a doença depressão, ela é exatamente isso, ela só vê que ela sofre, ela pode ter tudo em volta dela, funcionando normalmente, num sistema de paz, mas ela não enxerga isso, ela só vê o sofrimento dela. E nenhuma esperança para o futuro. Né? Nenhuma esperança. Que reflexões vos ocorreram ao sentirdes a extinção da vida? Não refleti, senti, mas a vida não se me extinguiu. Minha alma está ligada ao corpo. Sinto os vermes a corroer-me. Coitado. É aquilo que o Kardec explicou no começo, na questão lá do Livro dos Espíritos, né? E na introdução aqui dessa entrevista. Que uma das consequências é essa sensação da alma estar ligada ao corpo e o espírito ter a sensação de que está sendo corroído pelos vermes. Aqui é importante a gente deixar claro que o verme não está corroendo o perispírito, né? Ele está corroendo o corpo morto, mas pela ligação muito forte da mente do espírito com o corpo, ele se apega ao corpo, né? Ele tem essa sensação, né? Bem, tem que deixar bem claro, né? Tudo bem? Sim. Que sensação experimentaste no momento decisivo da morte? Pois ela se completou? Ou seja, ela não aconteceu. Que sensação experimentaste no momento da morte?
Eu não morri, então, né, não aconteceu nada. Foi doloroso o momento em que a vida se vos extinguiu? Menos doloroso que depois. Só o corpo sofreu. É porque ele fere o corpo, né? É. Ele Não, fere. essa resposta é muito interessante, porque depois o espírito do São Luís, ele vai esclarecer, né, na questão 16 aí, Na né, próxima. mas é muito intrigante. Aí vem o Espírito São Luís, né? A pergunta é para o Espírito São Luís, né? O que quer dizer o Espírito afirmando que o momento da morte foi menos doloroso que depois? Então, resposta do São Luís. O Espírito descarregou o fardo que o oprimia. Ele se ressentia da volúpia da dor. Então, ele descarregou o fardo que oprimia. Então, ele fere o corpo numa tentativa, né, de aliviar aquele peso. Isso mesmo. Tal estado sobrevém sempre ao suicídio? Sim. O espírito do suicida fica ligado ao corpo até o termo dessa vida. Ô, João, volta um pouquinho. Opa. Posso completar? Claro, faz favor. Quando ele fala que o espírito, por que foi menos doloroso? Porque a dor do corte, a dor do corpo se esvaindo, a dor do sangramento, tudo aquilo lá, não é nada. Porque era aquela dor para ele estava achando que era a solução do problema dele. Então, eu tô sentindo a volúpia da dor. A dor vai tirar junto comigo todos os problemas, todo o meu sofrimento, toda a minha angústia, tudo que me oprime dentro, me sufoca, está indo nessa dor. Vai acabar, vai passar, e eu vou descansar. Então, aquela dor que ele sentiu, não é nada comparado com o sofrimento que ele está hoje. Com a perturbação, com não saber o que aconteceu, com a ansiedade de não saber por que está assim, por que eu planejei tanto e não deu certo, o que está acontecendo, onde eu estou, por que eu sofro, por que eu vejo isso, toda essa perturbação, esse turbilhão que ele fala, né? Então, essa decepção é muito grande, porque ele pensa, vou fazer isso, mas eu vou resolver, e não resolveu. Não só não resolveu, como piorou, né? Piorou. É isso aí. Aí continua, né, o questionamento para o São Luís, né? Qual estado sobrevém sempre ao suicídio? Tal estado sobrevém sempre ao suicídio, ou seja, toda vez é isso, né? É porque se a gente pensar o seguinte, o que está acontecendo? É que nem você falou, aquela pessoa, ela está buscando flagelar o corpo, acabar com o corpo, na intenção de acabar com a dor. Não vai acabar com a dor, vai vir o desapontamento, a ilusão e a dor vai se prolongar maior ainda. Então, sim, né? Esse estado ele sobrevém sempre ao suicídio, né? O espírito do suicida ele fica ligado ao corpo até o termo dessa vida. A morte natural é a libertação da vida. O suicídio a rompe por completo. Então, o São Luís vem trazer a mesma coisa que o Kardec fala naquela questão. É, isso. Exatamente. Né? Que ele fica ligado até o termo da vida. Quer dizer, se a vida era para terminar em 60, 70, 90 anos, ele ficaria ligado até esse termo. Depois, estudando mais casos, a gente vai ver os atenuantes. A gente vai ver os fatores que fazem com que isso não aconteça. Não aconteça, né? Dar-se ao... Desculpa, João. Então, aí se fosse uma morte natural, a libertação seria natural. Acabou o corpo, estava programado para aquele tempo, tudo correu naturalmente, né? E aí rompe junto. Não é preciso ficar passando por essa angústia, por esse turbilhão. Desde que não seja apegado ao corpo, né? Isso, um espírito que a matéria, né? Não está apegado à matéria. Apegado à matéria. Dar-se ao mesmo nas mortes acidentais, embora involuntárias, mas que abreviam a existência, porque ele está falando assim, dar-se ao mesmo nas mortes acidentais, embora involuntárias, mas que abreviam a existência? Não. Que entendeis por suicídio?
O espírito só responde pelos seus atos. Ou seja, ele provocou aquilo. Num acidente, ó, ele está falando embora involuntário. Então você está no carro lá. Um outro carro entra na contramão, bate no seu e você desencarna, né, na mesma situação, repentinamente, né, o corpo de uma hora para outra morre e você sai, né, não cumpriu o tempo natural do corpo. Né, foi uma morte acidental, mas não foi provocada pela pessoa. Esse é o detalhe. Né? Justamente. A resposta é linda, né? O espírito só responde pelos seus atos, não pelos atos dos outros ali. Ó, a Ana Paula está perguntando aqui, Soraya, um suicida pode ter uma encarnação breve, compulsória? Pode. Pode sim. Eu lembro de um exemplo lá do livro do André Luiz. Isso mesmo. Eu não lembro o nome do livro, né? Mas tem o Júlio lá, né? Ele é o caso lá da Guerra do Paraguai, que ele se envolve em um triângulo amoroso, e ele pula no rio, e ele tem uma encarnação breve, né? E com 4 ou 3 anos ele se afoga no mar, né? Não foi compulsória, né? Não foi compulsória porque ele planejou aquilo, mas ela foi breve, né? E depois ele tem mais uma outra encarnação, porque ele bebe o veneno e pula no rio. Então ele fere a garganta e pula no rio. E aí, numa outra encarnação, ele vem para reconstituir aquela região da garganta lá, segundo o André Luiz, né? E ele desencarna por dá a entender lá que é um choque anafilático por penicilina, né? Que ele tem uma infecção muito grande. Daí ele desencarna bebezinho. Bebezinho, né? Bebezinho. E esse ele é menor ainda. Né? Menor ainda. Então, sim, acontece. Tá? Então, aqui a resposta é não são a mesma coisa, né? São situações diferentes. Uma é provocada pela vontade do espírito, a outra não. Essa é a diferença, certo? Uhum. Aí continua a resposta, né? Essa dúvida da morte é muito comum nas pessoas recentemente desencarnadas, e principalmente naquelas que durante a vida não elevam a alma acima da matéria. Peraí, deixa eu ver se essa aqui é um comentário do Kardec ou se é a continuação da resposta. Eu estou com ela aqui. Deixa eu ver aqui. É o comentário do Kardec. Esse aqui é o comentário do Kardec, tá? Esse aqui é o comentário do Kardec, não é a continuação da resposta. A resposta acaba aqui. Então, aqui o Kardec ele vem e faz um comentário. Esta dúvida da morte é muito comum nas pessoas recentemente desencarnadas, e principalmente naquelas que, durante a vida, não elevam a alma acima da matéria. Olha aí, mais uma vez ele vem colocar como fator o apego à matéria. O que é o apego à matéria? É a pessoa que dá muito valor para as coisas materiais. Para o corpo, para os prazeres, para o eu, para o egoísmo. Tudo isso vai criando uma sensação de apego. Né? E o que é o oposto? Elevam a alma acima da matéria. É você fazer as orações, buscar compreensão e entendimento daquilo que vai além da matéria. Toda vez que eu conecto a minha mente, a minha alma, em algo que está além da matéria, por exemplo, num estudo como esse, eu estou me desconectando da matéria, eu estou buscando algo que está além da matéria. É um exercício isso aí. Certo, Soraya? Certíssimo. É um fenômeno que parece singular à primeira vista, mas que se explica naturalmente. Que fenômeno? Esse da dúvida, né? Se a um indivíduo, pela primeira vez sonambulizado, perguntarmos se dorme, ele responderá quase sempre que não. E essa resposta é lógica. O interlocutor é que faz mal a pergunta, servindo-se de um termo impróprio. Porque para ele está acordado, né? No estado sonambúlico. Ele não está, ele está consciente acordado, o espírito. Uhum.
Ele está vivendo uma situação, né? Ele está vivendo um desdobramento ali. O espírito está vivendo desdobramento. Então, ele não tá o corpo está num estado de sono, mas o espírito não. Né? Na linguagem comum, a ideia do sono prende-se à suspensão de todas as faculdades sensitivas. Ora, o sonâmbulo que pensa, que vê e sente, que tem consciência da sua liberdade, não se crê adormecido. E, de fato, não dorme, na acepção vulgar do vocábulo. Ou seja, o espírito está acordado, está atuante, está ativo mentalmente, só o corpo perdeu as faculdades sensitivas, que está adormecido. Aí a gente precisa entrar na questão técnica do sonambulismo para ver como é que o espírito conduz, né, o corpo, no sonambulismo, tem lá no livro dos espíritos, mas é mais ou menos isso. Né? É isso mesmo. Eis a razão porque responde não, até que se familiariza com essa maneira de aprender o fato. O mesmo acontece com um homem que acaba de desencarnar. Para ele, a morte era um aniquilamento do ser. E tal como o sonâmbulo, ele vê, sente e fala. E assim não se considera morto. E isto afirmando até que adquira a intuição do seu novo estado. Então é natural que ele diga que ele não está morto, porque ele não conhece essa nova condição em que ele se encontra. Para ele é uma continuação natural da vida material que ele levava. Não há nada ali que o convença de que ele esteja morto, porque ele se sente vivo. Aí, com o tempo, ele vai compreendendo a nova situação e vai percebendo que ela é totalmente diferente e que ele se encontra num estado diferente, né? Que é no estado do plano espiritual. Isso mesmo. Essa ilusão é sempre mais ou menos dolorosa, uma vez que nunca é completa, e dá ao espírito uma tal ou tal ansiedade. Aí, ó, é a ilusão que vai trazer, né, essa dor. Se ele é mais iludido, mais ele sofre. Quanto maior a ilusão, mais ele sofre. Por isso que o estudo ele traz lucidez para o espírito. Quando o espírito adquire conhecimento, ajuda a combater a ilusão e diminuir a dor. Esse é um dos pontos importantes do estudo, né? Trazer clareza para a mente do espírito. Isso faz com que ele vença mais rápido essa ilusão, né? Imagina você vai, comete uma coisa pensando que tem uma solução. Aí muda tudo, não tem a solução, você continua ali, você não consegue sair daquela situação, você não consegue entender o que está acontecendo, você não consegue saber quem você não consegue nada, você fica totalmente perdido. Isso não vai gerar uma ansiedade? Nossa, total. Muito grande. Não sabe o que é ansiedade, né? É o medo do que vai acontecer no futuro, né? Então. O que vai ser de mim? Vai dar certo ou não vai dar certo? O que está acontecendo aqui? O que está, né? Essa própria situação que hoje a gente vive está gerando uma ansiedade, né? Exatamente. Né? E a gente tem uma certa consciência do que está acontecendo e clareza, né? Agora, imagine uma situação onde você não sabe nada, né? Sim. No exemplo dado, ela constitui verdadeiro suplício pela sensação dos vermes que corroem o corpo, sem falarmos da sua duração, que deverá equivaler ao tempo de vida abreviado, aquilo que você falou, né, Soraya? Não só a intensidade, como o tempo que se prolonga, né? A intensidade aumenta porque ele sente o verme corroer, né? A intensidade aumenta porque ele sente o verme correr. E o tempo prolonga porque ele ainda tem mais 40 anos para viver aquilo, né? Então, sei lá, bom, em 858, uma pessoa de 50 anos já não é... Mas que tivesse lá 20 anos ainda de vida pela frente, é difícil, hein? É muito complicado. Ó, o pessoal da USE está colocando aqui uma observação interessante. Ó. Com relação ao sonambulismo, é importante entender o conceito em O Livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 8, Emancipação da Alma. Fica a dica aí para quem quiser aprofundar no assunto. Tá aí, ó, Livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 8, Emancipação da Alma. Lá tem toda uma explicação mais aprofundada, que não é o nosso tema aqui, nós não vamos aprofundar, né? Mas é isso aí. Obrigado, né?
Este estado é comum nos suicidas, posto que nem sempre se apresente em idênticas condições, variando de duração e intensidade, conforme as circunstâncias atenuantes ou agravantes da falta, aquilo que você falou, né, Soraya? Então, eu vou ter um atenuante ou um agravante. Eu posso ter conhecimento da vida espiritual e, por um deslize, eu tirar a minha vida. Esse conhecimento e as boas ações que eu cometi podem ser atenuantes, com que eu sofra menos. Eu vou compreender mais rápido o que se passa, por ter um mínimo de conhecimento. Não é só o conhecimento, João, são atitudes. Sim, atitude. São atitudes. Se a gente, por isso que eu acho, assim, é bem legal que vai ter mais sobre o tema, né? Porque sim, tem outros casos. Tem outros casos. Na análise de outros casos, nós vamos ver, por exemplo, um exemplo de atenuante, né? O que levou a pessoa a cometer o suicídio? Qual foi a nobreza do ato, né? Se é que há nobreza em se matar, não há nobreza nenhuma, mas o que pode ser o atenuante, né? Então, vai tendo várias questões aí. É que a gente não está aprofundando muito no tempo, né? No tempo não, no tema, mas a gente vai ver que é a culpa, né? Esse caso que você está falando é aquele do pai, né? Isso, que ele se mata para o filho não ir para a guerra. Ele não sente muita culpa com isso. Não, tanto é que ele não consegue pedir isso. Ele acha que ele ainda está certo, né? Ele acha que ele está certo, para tirar o filho da guerra. Né? Então, ele não se sente culpado. Ele sabia o que ele estava fazendo. Né? Mas ele tem um atenuante. Mas ele vai ter atenuante. Né? Então, ele não sabe quando, mas ele vai ter. Na verdade, eu acho que todos esses processos, né, são processos educativos, né? E eu acho não, são processos educativos. E o processo educativo, a partir do momento que você consegue compreender, interiorizar, assimilar de forma realmente na íntegra, no seu eu, dentro do seu ser espiritual, ele passa a ser atenuado. Porque Deus, ele não é um Deus de vingança, ele é um Deus de amor. Então, ele vai sempre tentar, assimilado o processo educativo, não tem por que continuar gravando. Você falou tudo, assimilado o processo educativo, não tem por que continuar a dor, porque a intenção é assimilar o conteúdo, né? O aprendizado, né? Então, todo esse processo que passa o suicida é um processo educativo. Só isso. E nunca vai ser igual para ninguém. Não. Vamos para o último aqui, chegando no final. A sensação dos vermes e da decomposição do corpo não é privativa dos suicidas. Sobrevém igualmente aos que viveram mais da matéria que do espírito. Em tese, não há falta isenta de penalidades, mas também não há regra absoluta e uniforme nos meios de punição. É isso aí, é sempre a questão do aprendizado. E cada um vai aprender conforme a sua necessidade, né? Vai sofrer conforme a sua necessidade de aprender algo naquele momento, né? Nós já falamos aqui desses casos de pessoas muito apegadas a matérias que após a morte do corpo, ainda ligados ao corpo, tem a sensação do verme corroer, né, o corpo, né? Certo? Certíssimo. Então, nós chegamos ao fim do nosso estudo de hoje. Foi o primeiro dos suicidas. Nós temos 9 casos. Não sei se falaremos dos 9, mas como a Soraya falou, são casos diferenciados. Então, dá para a gente buscar lições diferentes de um caso para o outro, mostrando que não há pena absoluta, que ela não é igual para todo mundo e que isso varia de espírito para espírito, de acordo com o atenuante e com o agravante da situação, né? Isso mesmo. Falar alguma coisa, Soraya? Não, só agradecer a possibilidade de estudo, né, e estar aqui compartilhando com você, João. Eu que agradeço, esse estudo ele enriquece, né, quando a gente tem alguém para debater, alguém para debater o assunto, ele fica mais rico, dá um fôlego para aquele formato de ficar falando, né, parece que a gente está falando sozinho, né, mas isso engrandece bastante, ajuda. Obrigado,
e até o próximo estudo. Até o próximo. Obrigada. Boa noite. Boa noite.